o aroma de um hambúrguer a fritar, a antecipação de uma dentada saborosa. É uma experiência comum, um prazer simples. Mas e se por trás desse gosto familiar se escondesse um horror indizível, uma escuridão tão profunda, tão depravada, que poderia contaminar até a mais inocente das refeições? Esta é a história de Joseph Roy Metheny, o homem que chamavam de o hambúrguer canibal. É um conto que lhe vai gelar a espinha, uma descida ao mais negro abismo da alma humana. Os crimes de Metheny chocaram uma nação, expondo uma realidade demasiado horrível para compreender. Prepare-se, caro espectador, pois estamos prestes a embarcar numa viagem ao coração das trevas. Vamos confrontar o monstro que se esconde nas sombras da humanidade. Vamos explorar as profundezas do mal que residem entre nós. Esta não é uma história para os fracos de coração. Prepare-se e não se esquece de se inscrever e deixar o seu like no vídeo, isso nos ajuda muito. Agora, vamos à vinheta. A história de Joseph Roy Metheny não começou com hambúrgueres e horror. Começou num mundo de negligência e abuso. Nascido na pobreza em Baltimore, Maryland, a sua vida foi marcada desde o início. O seu pai, um alcoólico, abandonou a família quando Metheny era apenas uma criança. A sua mãe, a lutar para sobreviver, foi incapaz de fornecer o cuidado e a estabilidade que um jovem rapaz precisa. Metheny passou por uma infância de dificuldades. Sofreu abusos físicos, suportou negligência emocional. As sementes da raiva e do ressentimento foram semeadas cedo. Estes traumas precoces deixaram uma marca indelével na sua psique. Os psicólogos iriam mais tarde apontar para um indivíduo profundamente perturbado. Viram um homem consumido pela raiva, impulsionado por uma necessidade de controle e poder. A educação problemática de Metheny não desculpa os seus crimes, mas deu uma visão da criação de um monstro. A descida de Metheny para a escuridão não foi um mergulho repentino, foi uma espiral lenta e insidiosa. Ele passou de um emprego sem futuro para outro, cada fracasso alimentando a sua raiva latente. O álcool tornou-se uma muleta, uma forma de anestesiar a dor e a frustração que fervilhavam dentro dele. O seu registro criminal começou com pequenos furtos, mas depressa escalou para a violência. Violência doméstica, agressão. Ele atacava o mundo que o tinha prejudicado, deixando um rastro de corpos partidos e vidas destruídas no seu caminho. Estes primeiros crimes prenunciavam os horrores que viriam. Eles sugeriram a escuridão que estava a meta estatizar dentro da alma de Metheny, uma escuridão que em breve explodiria num pesadelo inimaginável. A extensão total da depravação de Metheny veio à luz no início dos anos 90. Ele começou a atacar mulheres, atraindo-as para o seu trailer dilapidado perto de Baltimore. Estes não eram atos aleatórios de violência, embora fossem alimentados por um coquetel aterrador de raiva e perversão. Ele confessou ter matado pelos 5 pessoas. Algumas ele espancou até a morte, outras ele estrangulou. Mas foi a forma como ele se livrou dos seus corpos que realmente chocou o mundo. Movido por uma fome distorcida, ele esquartejou as suas vítimas, desmembrou-as, escondendo seus restos mortais em sepulturas pouco profundas ao redor da sua propriedade. Não se tratava apenas de satisfazer um apetite horrível. Tratava-se de exercer o controle final, de degradar as suas vítimas da forma mais horrível imaginável. Tratava-se de se tornar algo menos do que humano, um predador que se deleitava com o sofrimento dos outros. Sou uma pessoa muito doente, e o que fiz a estas raparigas não tinha o direito de fazer isso. As palavras arrepiantes de Metheny, proferidas durante a sua confissão, enviaram ondas de choque por toda a nação. Ele falou com uma frieza arrepiante, descrevendo seus crimes com detalhes gráficos. Ele admitiu ter moído a carne das suas vítimas, misturando-a com carne de porco e vaca. Depois,
moldou esta mistura horrível em hambúrgueres que vendeu numa barraca de hambúrgueres à beira da estrada. O corpo humano sabe muito a carne de porco, disse ele aos investigadores. Com as suas palavras gravadas para sempre nos anais da história, Metheny afirmou que os seus clientes não faziam ideia, mas a própria ideia de consumir carne humana, sem saber involuntariamente, foi suficiente para revirar o estômago até dos investigadores mais experientes. Secção 6 Justiça, se é que se pode chamar assim. O julgamento de Metheny foi uma sensação mediática. Repórteres e espectadores acorreram ao tribunal, ansiosos por ver o homem que tinha cometido atos tão indizíveis. Ele foi acusado de várias acusações de homicídio, sequestro e agressão. A acusação apresentou uma montanha de provas, análises de ADN, depoimentos de testemunhas e a própria confissão arrepiante de Metheny. A defesa, perante uma tarefa intransponível, argumentou que Metheny era louco. Apontaram para sua infância traumática, o seu historial de doença mental, a sua total falta de remorsos. O júri, no entanto, não ficou convencido. Consideraram Metheny culpado de todas as acusações, condenando-o à morte. Tive o que merecia, disse Metheny, depois de o veredicto ter sido lido com a sua voz desprovida de emoção. Passou o resto dos seus dias no corredor da morte, com os seus crimes a serem uma lembrança arrepiante da escuridão que pode espreitar dentro do coração humano. Morreu na prisão em 2017, não às mãos do Estado, mas de causas naturais. Secção 7 Ecos de um mal insondável. O caso de Metheny, embora chocante na sua brutalidade, não foi totalmente isolado. Ecoou outros casos infames de canibalismo ao longo da história. Casos como o de Jeffrey Dahmer, que assassinou e desmembrou as suas vítimas, guardando os seus restos mortais no seu apartamento, e Armin Meiwes, o canibal alemão, que ganhou notoriedade por matar e consumir uma vítima voluntária que conheceu online. Estes casos, embora aparentemente sem ligação, falam de uma verdade arrepiante sobre a psique humana. Revelam a existência de uma corrente negra dentro da nossa espécie, uma capacidade para o mal que desafia a explicação racional. Forçam-nos a confrontar os monstros que andam entre nós, escondidos à vista de todos. Desafiam a nossa compreensão do que significa ser humano, confundindo as linhas entre civilização e selvageria. Um legado de pesadelos, o legado de Joseph Roy Metheny, continua a assombrar-nos. Os seus crimes servem como uma lembrança arrepiante da vulnerabilidade da vida. Expõe a fragilidade do contrato social que nos une. A sua história é uma lembrança gritante de que os monstros nem sempre são frutos da nossa imaginação. Nem sempre se escondem nas sombras à espera de atacar. Por vezes andam entre nós com a sua verdadeira natureza escondida por trás de um verniz de normalidade. E por vezes, os monstros mais aterradores são aqueles que já foram humanos, distorcidos e quebrados pela mão cruel do destino. Conseguimos realmente compreender o caso de Joseph Roy Metheny. É um testemunho arrepiante das profundezas da depravação humana. É uma história que ficará consigo muito depois de terminar a leitura. Uma lembrança assombrosa da escuridão que reside no nosso... Mas talvez a questão mais inquietante que levanta seja esta: conseguiremos alguma vez compreender verdadeiramente as motivações de alguém como Joseph Metheny? Conseguiremos alguma vez esperar compreender as forças que levam um ser humano a cometer atos tão indizíveis? A resposta, caro espectador, é tão inquietante quanto simples. Talvez seja melhor não saber. Você acha que monstros como Joseph Roy Metheny nascem assim ou são criados pelas circunstâncias da vida? Deixe sua opinião nos comentários.